prazer em conhecer Sexo na Web para você. Meu nome é Rose Vilela, eu sou psicóloga e sexóloga. Você é do tipo que quando fica nervoso sai arrebentando tudo, xingando, brigando? Homem ou mulher, independente aí. Se você é assim, saiba que você pode sofrer de um transtorno que chama transtorno explosivo intermitente, é isso, né? É isso. Então fica atento porque você vai descobrir o que isso pode causar na sua vida e no seu relacionamento. Quem está aqui para falar sobre isso é Liliana Seger. Ela é psicóloga e vai contar, esclarecer um pouquinho como é que é esse transtorno para ver se você se identifica com isso ou não. De repente você só é um tipo nervosinho, mas que não chega a ser considerado aí a ter o transtorno. Liliana, obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Liliana, conta um pouquinho o que você faz, você é psicóloga, né? Eu sou psicóloga e sou coordenadora do ambulatório, né, do transtorno explosivo intermitente no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu atendo também em consultório, atendo casais, famílias, né? E fiz o meu doutorado em reprodução humana. Em reprodução humana. E hoje você está trabalhando com essa temática que é o transtorno explosivo intermitente. Isso. Como é que eu identifico isso? O que é isso, né? O que é esse transtorno explosivo? O transtorno explosivo intermitente são aquelas pessoas que geralmente eram chamadas pela família de pavio curto. Ah, não mexe com ele porque ele explode, ele fica bravo, ele não tem bons relacionamentos. E o que é, na verdade, o transtorno? São pessoas que têm explosões, pelo menos de 2 vezes por semana, no mínimo de 3 meses a 1 ano. São pessoas que reagem de forma desproporcional ao fato. Então isso é muito importante caracterizar, não são pessoas que estão bravas porque de fato aconteceu alguma coisa grande e elas reagiram explodindo. Elas muitas vezes têm uma reação, o que a gente chama de desproporcional. Eu posso quebrar um computador, jogar no chão porque eu fui contrariado. Isso é uma reação desproporcional. E não necessariamente justificava aquilo. Ela foi contrariada, uma coisa, sei lá, um exemplo que acho que é muito comum e que muitas, até para as pessoas poderem aí, né, diferenciar, no trânsito, acho que é onde as pessoas acabam manifestando, né? Dá um exemplo no trânsito, o que seria sei lá, xinguei e o que é desproporcional? Por exemplo, o paciente está no trânsito eu falo que sempre o combustível do pavio curto. Porque qualquer pessoa que esteja dirigindo numa cidade como São Paulo vai ficar irritado, vai ter inúmeros momentos de raiva, vontades inclusive de jogar o carro em cima de outra pessoa, de xingar, de brigar. Né? Motoboys são pessoas que nos trazem muito esta sensação de ira, né? Mas o que faz o paciente com transtorno explosivo? Ele tem uma coisa chamada dificuldade no impulso. Então ele tem um impulso, ele não controla este impulso. Então quando ele vê alguma coisa, ele já parte para cima. Ele não tem aquele momento em que a gente para e pensa. Por exemplo, a gente está dirigindo e você leva uma fechada, você tem vontade de xingar ou de ir atrás, ou até de jogar o carro em cima, às vezes tem pessoas que sentem isso, mas elas falam, não, peraí, isso vai estragar meu carro, eu posso ser presa, eu vou machucar essa pessoa, né? Vão acontecer uma série de situações, eu avalio aquilo que pode acontecer. O que acontece? O que acontece no transtorno explosivo? Essa pessoa, no que ela sentiu esta raiva, ela vai para cima e ela faz. Ela não tem, por isso que é pavio curto. Ela não tem um filtro, né? Não tem um filtro, não há um momento de reflexão e aí ela faz e muitas vezes, geralmente, depois ela se arrepende, ela chora, ela pede desculpa, mas aí já foi. E ela chega a cometer, assim, coisas graves, como, sei lá, matar alguém? Chega a este ponto? Chega. Por exemplo, você tinha me pedido um exemplo, o indivíduo está dirigindo, né? E vem alguém pelo acostamento e tenta fechá-lo. O paciente de pavio curto, ele vai atrás, ou ele não vai permitir, se o cara entrar, ele vai atrás, ele pode jogar o carro em cima, ou ele fecha essa pessoa, ele pode persegui-la por quilômetros até que ela desça do carro e parte para uma briga. E realmente ele pode arrebentar o carro do outro. Por quê? Porque a primeira sensação que ele tem é assim, você está me fazendo de trouxa, eu não sou trouxa.
Ah, ele tem uma coisa meio persecutória. Ele acha que a coisa é com ele, né? E assim, uma coisa que a gente inclusive trabalha muito com esses pacientes é que assim, o outro fechou, tudo bem, pode ser que ele seja folgado, pode ser que ele ache que ninguém é importante, pode ser que ele esteja com pressa de levar alguém para o hospital, a gente tem que levantar uma série de hipóteses. Às vezes nem viu, né? Às vezes é abração mesmo, o cara é abração no trânsito e fechou e nem viu. Às vezes não viu, não se deu conta. E aí o indivíduo que tem o transtorno explosivo, ele não vai acreditar nisso. Até porque eles têm como um perfil serem pessoas muito corretas, né? Eles gostam das coisas muito certinhas. Eles não costumam fazer coisas erradas. Por exemplo, ele não vai fechar alguém. É isso que eu ia te ele não vai furar perguntar. uma fila. Ele não é do tipo que ele vai fechar. Que a impressão que me dá, Liliana, é assim, que esse tipo é aquele tipo assim que está sempre pronto para explodir. Então que ele vai caçar coisa para poder fazer a descarga. Sabe aquele tipo que fica, então eu vou fechar ali porque eu vou criar uma confusão. Às vezes até meio inconsciente, mas ele faz isso para poder fazer a descarga. Não é este tipo. Não, absolutamente. Muito pelo contrário. Pelo contrário, ele está bem, ele não tem cara. O paciente com transtorno explosivo não é o grandão, o forte, o de academia, o que luta boxe. Não. É mesmo. Ele pode ser magrinho, trabalhar em banco, usar óculos, fala baixo. Só que aí ele falando, parece assim, que aquele tipo meio folgadão, marombado, que anda assim com o peito, né? Tô pronto para o que der e vier, né? Não é. Não é. Então é um tipo que surpreende, inclusive. Que de repente você vê aquele tá tipo mais... Às vezes a pessoa tá quietinha lá na dela, por exemplo, ela tá na fila do supermercado. Chegou alguém e passou na frente, vai virar bicho. Ele não consegue chegar e falar assim, olha, desculpe, mas a senhora volta para o fim da fila porque esse lugar é meu. Eu estou já aqui esperando. Não, aí ele já vai para briga, já vai brigar, o que você pensa que você é? Aí, ofensas, muitas vezes, inclusive, jogar o carrinho em cima, jogar as coisas do supermercado embora. Nossa, aí as coisas vêm com muita intensidade. E depois eu falo, meu Deus, não precisava. Mas aí já foi. Ele tem essa consciência, Ele tem vai essa com arrependimento. Depois. Alguns não chegam a se arrepender, mas percebem sim que não precisava tanto, que exagerou. Tá. Mas quando vê já foi. E a incidência é maior em homens ou mulheres? Olha, nos nossos estudos, né, nas nossas pesquisas, nós temos ainda mais homens do que mulheres. Mas a gente não pode dizer que isso ocorra mais em homens ou mais em mulheres, porque a gente sabe que os homens têm procurado mais, ainda que neste último ano nós temos grupos com muitas mulheres vindo. Antigamente a gente tinha uma, duas no grupo, agora na nossa fila de espera para o próximo grupo, eu acho que nós temos umas 12 mulheres já esperando. E qual é a proporção? Afeta quantas pessoas? Olha, existem quantas pessoas são afetadas, né, por esse transtorno? A gente tem população de 4% da população tem o transtorno explosivo. Nossa, é muito, gente. E o Instituto de Psiquiatria fez uma pesquisa com todos os transtornos psiquiátricos na população e chegamos a quase, se não me engano, aqui no Brasil, 2%, 3%. Nossa, é muita coisa. Então, de repente, quem está do meu lado ali, com quem você está provocando na rua, que você pode cruzar. Exatamente. Mas vai que você cruza também com outro que tenha também o transtorno, a coisa não deve ser fácil, né? Sim, às vezes acontece. Pegam dois. E no caso de mulher, a mulher também briga no trânsito ou ela manifesta de um jeito diferente? A mulher briga no trânsito, a mulher briga no escritório, a mulher briga em casa, ela briga com o zelador, ela é aquela assim, às vezes fala, mas ela é encrenqueira. É encrenqueira? É a encrenqueira. Mas assim, não é que ela é encrenqueira, como ela é rígida, né? Esse traço de personalidade muito rígido, muito certinho. Então, por exemplo, você quer ver uma mulher sair do sério, é quando ela está trabalhando e, por exemplo, pedem para a colega um trabalho e para ela 10. Ela fala, mas o que é isso? Palhaçada é essa? Por que eu vou fazer 10 e você vai fazer um? Aí ela já vai para cima, né? Ou dá respostas irônicas para o chefe. E aí o que acaba acontecendo? O relacionamento dessas pessoas é extremamente prejudicado, porque ela tem poucos amigos. No trabalho, ela chega a ser mandada embora? Sim. É uma coisa assim que prejudica a vida profissional? Sim, sem dúvida. Porque tem uma questão de hierarquia, né? De repente a pessoa explode, sai xingando, né? Uma coisa excessiva.
A gente tem aquelas pessoas que no trabalho tentam se conter um pouco, né? Então, assim, elas ficam iradas, elas ficam com raiva, e aí elas chegam em casa e aí o relacionamento sobra tudo para o marido e para os filhos. Ou aqueles que também não conseguem se conter no trabalho, em hipótese alguma, e elas são mandadas embora, eles também. Aí chega uma hora que até eles não conseguem mais ter emprego. Porque assim, começa um trabalho e mandado embora, começa outro e mandado embora, aquela carteira fica cheia de... E aí na hora da entrevista, por que você foi dispensado? Exatamente, vê lá, 6 meses num, 8 meses no outro, 3 meses no outro trabalho. E o que acontece? Aquelas pessoas que são extremamente bons profissionais, são muito bons profissionais, eles acabam se mantendo no emprego quando eles são chefes. Mas também é muito difícil eles terem funcionários bons, porque as pessoas morrem de medo. Qualquer coisa é motivo para uma grande explosão. E ele é o tipo que humilha? Ele humilha. Se alguém, por exemplo, se marcou com ele às 3 horas da tarde para entregar um projeto, a pessoa não chegou, não tem nem justificativa, ele já começa aos gritos. Nossa, a convivência deve ser muito difícil, muito né? Difícil. Como é que é viver com uma pessoa deste jeito, né? Pensando num relacionamento, como é tanto homem, mulher, como é que é viver? Deve ser muito difícil, né? Muito difícil. A gente sempre diz para esses pacientes, aqueles que se mantêm casados, é porque a mulher ou o marido ama demais. Porque uma pessoa que gosta mais ou menos não consegue se manter casado. Por quê? Porque você me perguntou, como é que é o relacionamento? É alguém pisando sobre ovos, né? Você tá assim, qualquer coisa que você possa falar, você pisou, eu falo, é um campo minado. Depende de onde você pisou, pum, explodiu. Então a pessoa assim, eu falo ou não falo? É melhor eu ficar quieta. Se eu expressar minha opinião e ele não concordar, pode vir um grito se estiver no shopping ou não. Aliás, shopping é uma coisa interessante. É muito comum você perceber essas explosões, por exemplo, sabe aquela coisa bem de shopping, principalmente nessa época, a pessoa está esperando vaga e vem o outro espertinho e para na frente. Não faça isso. Qualquer um fica pé da vida, mas não faça isso com um paciente de transtorno explosivo, porque ele vai jogar o carro em cima e pode tirar o cara a tapa dali de dentro. E pode jogar o carro em cima e arrebentar o carro do outro. Mesmo, esse é um dado importante, que ele não tenha dinheiro para comprar outro carro. Então, assim, essas pessoas costumam jogar objetos, então joga o computador, joga o celular, independente do valor. Se aquela pessoa está com raiva e ela vai jogar o celular na parede e ela olha e fala, não, é muito caro, esse paciente não tem, essa pessoa não tem transtorno explosivo. Ela avaliou. Então, isso é uma forma boa de diferenciar. Quer dizer, ela fez um filtro, né? Ela fez um filtro, falou, não, isso aqui é muito caro, eu não vou conseguir comprar outro, eu paro. O paciente com transtorno explosivo, quando ele fala, meu Deus, outro celular que eu perdi, fiz, né? Agora eu vou ficar sem, não tenho dinheiro para comprar outro. Então é a coisa do impulso mesmo. E pode ser uma coisa boba. Eu tenho um exemplo que eu costumo dar. A gente tinha um paciente que era bastante humilde, né, no hospital, e ele já morava sozinho, ele não conseguia mais morar, ele tinha uma tia, uma prima, uma mãe, obviamente não tinha namorada, não tinha conseguido se casar pelo comportamento. E ele morando já sozinho, sem dinheiro, ele tinha 1 litro de leite na geladeira. Era a única coisa que ele tinha. E não tinha dinheiro para comprar mais. Tinha o dinheiro da passagem para ir para o hospital. E ele foi tomar o leite de manhã, ele foi colocar o leite no copo e virou. Sem querer virou o copo e derrubou o leite. Não teve dúvida, ele ficou tão irado. Ele pegou o leite, jogou na parede, quebrou o copo. Então veja, ele não tinha outro leite. Quem ia limpar aquela cozinha toda era ele mesmo, porque ele não morava sozinho. Mas quando vê, já foi. Nossa. Você vê que é uma coisa boba, mas ele sentiu o quê? Que ele foi mesmo causou, desastrado, né? Que absurdo. Eu não poderia ter feito isso. Aí, pá. Que é a coisa da rigidez, da perfeição, né? Errei, não posso errar. E como é que isso aparece na vida da pessoa? Tem, assim, uma incidência na criança birrenta, que sai chutando, quebrando, eu posso considerar que já está manifestando de alguma forma ali o transtorno? Tem uma idade que isso fica mais claro? Como é que eu diferencio? A gente começa a considerar que é o transtorno explosivo a partir dos 18 anos, né? Dos 18 entre 30 e 40 é uma idade onde ele é bastante acentuado e depois dos 60 ele declina um pouco. Não é que ele desapareça, mas ele fica mais leve. Algumas crianças têm muitas reações de birra, de raiva, de explosões
A gente não pode, já na criança, dizer que é isso, porque podem ser outros transtornos. Tem crianças que têm o transtorno de desafio ao opositor, né? Então, assim, ele se opõe a qualquer autoridade. Pode ter outras questões, pode ser birra mesmo, pura e simplesmente, então ela precisa ser bem avaliada. Pode ser, inclusive, um transtorno de hiperatividade, onde a pessoa fica, às vezes, muito irritada porque ela não consegue parar, né? Agora, uma coisa muito importante, as pessoas que têm raiva e explodem, não necessariamente têm o transtorno explosivo. Elas vão ter essas características que eu citei. Porque você tem, às vezes, pessoas que têm transtorno borderline de personalidade, elas têm episódios de muita raiva que passam, né? Então tem agora, daqui a pouco, é uma outra característica. Pessoas que têm transtorno bipolar, então na fase de mania, na fase de euforia, elas têm episódios de raiva. Uma pessoa que está vivendo um estresse, que é um estresse crônico, está se separando, ou tem alguém doente na família, ou está com problemas financeiros por muito tempo, ela começa a ficar muito irritada e tem uma série de explosões. É raiva. É uma raiva, mas é uma raiva pontual, pode durar 6 meses, 3 meses. O indivíduo com transtorno explosivo, isso se mantém durante a vida e pelo menos 2 vezes por semana, durante alguns meses. Não dá para dizer que foi hoje uma vez e daqui a 6 meses outra, aí não caracteriza. Mas esse transtorno, ele pode desencadear a partir de um estresse? Não. Não, assim, vamos supor, eu passei uma fase de estresse muito grande na minha vida, começo a ter esses episódios esporadicamente, de repente isso vai aumentando, e eu vejo já estou mais de 2 anos com isso. Não. Esse transtorno, a gente tem alguns estudos que mostram que há um problema na transmissão da serotonina, por isso que na grande maioria das vezes é interessante a medicação, eles tomam antidepressivos, né? E resolve muito, ajuda muito. E existe uma questão hereditária, geralmente essas pessoas têm ou pai, ou mãe, ou tios, ou avós, tem geralmente mais do que um familiar com esse mesmo comportamento, né? E tem a questão do comportamento aprendido. Às vezes as pessoas vêm de famílias desestruturadas, onde os pais brigam muito, batiam muito, gritavam muito, e essa criança desde pequena aprendeu que a única forma que ela tinha de se relacionar com o mundo era gritando. Então ela passa a gritar e a brigar por qualquer situação. E na terapia de grupo que a gente faz, ele começa a ver outras formas de aprender a se relacionar e perceber que isso não o faz menos forte nem menos importante. Né? Ele começa a ampliar o leque de possibilidades. E é um aprendizado. Voltando agora um pouquinho para a relação, esse tipo que tem o transtorno explosivo, ele é aquele tipo que pratica, né, a agressão dentro de casa? O que espanca a mulher? Isso... Olha, isso não é uma regra. Tá. Existem aqueles que têm o transtorno e sim, batem muito na mulher, batem nos filhos, né? Mas nunca é de uma forma que você fala assim, mas ele bateu à toa. Não, ele entendeu que aquela pessoa estava fazendo uma coisa errada. Então, por exemplo, às vezes chegam, é tão sutil, por exemplo, pedir para uma criança de 10 anos levantar uma cama e sair, a mochila, porque ele vai levar ela para algum lugar. E a criança, a gente sabe que enrola, já estou indo, tarará, né? Aí ele pega a criança pelo braço, eu estou mandando, você não vai me obedecer, eu já falei 2 vezes. Aí grita, joga a criança dentro do carro, bate a porta, você está de castigo. E aí as crianças ficam morrendo de medo do pai. Mulher fica morrendo de medo, né? Porque depende do que ela vai falar, vem uma bronca, pode jogá-la na parede, pode acontecer. Não é uma coisa de todo dia, mas acontece. Mas não que aquele espancador tenha um transtorno... Pode ter e pode não ter, né? Tá, mas não necessariamente. O espancador pode ter outros transtornos. Que não aquele, né? Não necessariamente, todas as pessoas que sofrem aí do transtorno. E nem sempre a coisa é física, né? Às vezes é só verbal. Às vezes é só verbal, mas um verbal de uma intensidade de jogar o outro e de derrubá-lo a qualquer custo, né? Eles ficam realmente muito... as pessoas que vivem com essas pessoas ficam muito inseguras, né? Brigam com o zelador, brigam com o cara que parou o carro na frente da garagem, faz um escândalo enorme, que é de propósito, onde já se viu. Às vezes tem o cara que é folgado, mas às vezes não é, né? Vamos perguntar primeiro, né? Geralmente são pessoas ansiosas? Não.
Não necessariamente. Geralmente são pessoas que são mais agitadas, até porque elas gostam de fazer tudo muito certinho, né? Não são pessoas muito paradas e tal, mas é uma característica de várias pessoas que sentem muita raiva serem ansiosas. Tá. Bom, então tem que ficar claro, né? Não é porque a pessoa teve um episódio esporadicamente na vida, que de repente, né, você falou dos motivos, o estresse, uma situação pontual. específica, que vai ser considerado transtorno, e o transtorno ele tem que ocorrer há mais de 2 anos, é isso? Pelo menos 2 vezes por semana, pelo menos 3 meses seguidos, a gente já caracteriza. Já dá para caracterizar. Já. Olha que interessante. Né? Ou pelo menos em 1 ano ele teve, sei lá, 5, 10 episódios, aí também caracteriza. Aí já caracteriza. Agora, se a pessoa tem um hoje, outro daqui a 9 meses, outro daqui a 2 anos, aí não. São questões pontuais. Ele tem uma frequência. Tá, mas de qualquer forma, né, a pessoa que fica arrebentando tudo, tendo explosão, mesmo que seja esporadicamente, também não deve ser fácil a convivência, né? Porque de alguma forma essa pessoa ela perde o filtro ali. Perde o filtro e vive muito mal, vive muito angustiada, muito sozinha, não consegue fazer vínculos. E outra coisa importante, às vezes essas pessoas, se você perguntar, elas foram assim, tiveram problemas escolares na vida inteira, de brigar com amigos desde a infância, na escola, eram sempre mandados para a diretoria, eram sempre expulsos de escola, quiseram sair de casa. São pessoas que sempre tiveram uma convivência muito difícil. Então, dá para perceber que desde a infância já começa a aparecer. Já é. A gente brinca que tem alguns que vêm do berço, mas a grande maioria a gente começa aquele que o berçário liga e fala, olha, não está dando mais para ficar com seu filho aqui, né? É convidado a se retirar. Exatamente. E aí tem um pai que tem o transtorno explosivo, já chega lá brigando, que não entendeu nada. A escola, porque se sentiu rejeitado, porque o filho não foi aceito. Sentimento é muito importante, Rose. O sentimento de rejeição é impressionante, é muito grande. Eles sentem que de alguma forma eles estão sendo rejeitados, eles estão sendo deixados de lado, né? Que eles não estão sendo entendidos, é muito forte. Porque são pessoas, apesar de brigarem tanto, extremamente sensíveis. São muito sensíveis e escondem, eu brinco, falo, por trás de toda essa braveza tem uma sensibilidade enorme. Olha que interessante, né? Porque de repente você fala uma pessoa tão agressiva, bruto, né? Que é interessante quando você fala da característica física, né? Porque sempre me vem a imagem de um tipo marombado, né? E aí você fala, não, pode ser aquele magrinho, de terninho. Aquela mulher também executiva, colarzinho de pérola, taiê, sabe? Tem também. Aquele tipo que quando desce do salto... exatamente. Nem desce. Nem desce de salto e tudo. Que ótimo. Liliana, puxa vida, olha, o assunto, eu fiquei super interessada, achei bem bacana, porque às vezes a gente convive, até atende no consultório, né? E não tem diagnóstico. Não tem diagnóstico e até os profissionais mesmo da área de saúde não têm noção que isso é um transtorno. Exatamente. Né? Que é importante saber isso. E de repente, quantos casais, né? Aparece, claro que... Pelo menos que eu atendi até hoje, nenhum que tivesse assim com a incidência, né? Uma coisa tão curtinha, curto espaço. Mas de ter uma agressão ou outra, uma coisa explosiva, de sair quebrando geladeira, fogão dentro de casa. Já precisa ser avaliado, né? Sim. E as pessoas quando percebem que isso é um transtorno, é uma doença que tem tratamento, nossa, parece que tiraram chumbo de dentro então, deles. Como é importante, né? Se a pessoa... se perceber nessa situação, ou né, a própria pessoa, mas o parceiro, a parceira, identificar, de poder falar, olha, você precisa, né, se tratar, fazer uma avaliação, porque não é normal. Não é o tipo encrenqueiro, não é o tipo assim, tem que morrer pitizento, assim. Né, não é o tipo, como é que o pavio curto, não, vai fazer uma avaliação. Né, e o tratamento é medicação e terapia. E terapia de grupo. A medicação é para conter um pouco o impulso. Isso, e a terapia de grupo são 15 sessões. Que é para a pessoa se reestruturar. Exatamente. Tá. E você atende no consultório também o transtorno explosivo ou você encaminha? Eu geralmente encaminho para o hospital porque nós temos um serviço de excelência. Alguns casos, eventualmente, mas geralmente a gente encaminha porque o trabalho de grupo é muito legal.
E quem quiser entrar em contato com você, Liliana, como é que faz? Você tem um blog, um site, telefone? Tem. O site do Amit é www.amiti, que é ambulatório dos transtornos do impulso.com.br, e tem um outro site que chama souexplosivo.com.br. Ah, que bacana, souexplosivo.com.br. E aí lá tem todas mais as informações. Isso. Bacana, Liliana, obrigada mesmo. Foi uma super Serviço aula. de utilidade pública. Utilidade pública, exatamente. De repente, pessoas que convivem, né, com isso, saber que é uma doença e que precisa ser tratado. Isso. É um transtorno, né? E que tem tratamento, que é o principal. Porque a pessoa ela vai poder conviver em sociedade. Porque imagina essa pessoa, ela tem que ficar escondida, né? Se escondendo dela mesma, porque ela não pode se expor. Né? Porque ela só se expõe, né? Porque onde ela vê, ela já fez um barraco. Pois é, até sozinha dentro de casa, derruba o leite e arrebenta tudo. Então, não adianta, né? Não adianta. Então, tem que tratar. Tem tratamento, isso que é importante, saber que tem tratamento. E eu quero agradecer a Moda Show, que sempre me veste com um modelito mais lindo do que o outro. Um grande beijo aí para a equipe da Show. E semana que vem eu tô aqui com você, terça-feira às 16 horas, ao vivo. Beijão, tô te esperando.